dia. Daniel, coloca aí para a gente Estaremos segunda-feira, dia 9 de setembro, começando novas turmas aí do Homem ao Máximo. Ainda temos 5 vagas disponíveis. Você que não fez a inscrição ainda e tomou essa decisão, aqueles que não fizeram o curso, ou aqueles que querem fazer de novo, hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. É uma alegria para a gente estar aqui mais um semestre, abrindo novas turmas, 50 homens a cada semestre, com turmas presenciais e turmas online. Então está aqui na tela aí o contato do Thales, 992657972, ou no final do culto, quem quiser fazer inscrição, estou aqui. E você, homem, tome essa decisão, tome essa atitude. Tenham todos um setembro abençoado, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Se não bater palma para mim, eu não venho mais, não. Não. Era no final. Era no final, combinado. Eu pedi um 5 para bater palma. Pois aqui, irmãos, quero chamar o doutor Gustavo aqui. Encontrei o doutor Gustavo, um amigo que a vida me deu aqui, um irmão aqui da nossa comunidade. Ele é psiquiatra aqui da nossa igreja, um homem de Deus. E uma vez nós, a Lana, eu, a Roberta, né, nós unimos e fizemos aqui um Setembro Amarelo, né? E a gente gostaria de fazer novamente um momento de conversa aqui no dia 14, né? Então, conversei com o doutor Gustavo, a Edilamar, a esposa dele, está ali no fundo filmando, né? Filmando o maridão, vou falar assim, ó, ele foi lá na igreja hoje. E a Giovanca tem nos ajudado, e nós queremos a ajuda de quem puder, tá bom? Porque é um tema muito importante. Queria que vocês ouvissem um pouquinho o Gustavo aqui. Obrigado, Rony. Bom dia a todos. Obrigado aqui pela essa oportunidade de estar falando com vocês, né? Setembro Amarelo é uma campanha aí voltada para a saúde mental, para alertar, né, sobre os índices de suicídio que tem manifestado em todo o mundo. Isso aí já vem, né, de muito tempo. A gente está batendo mais. Quanto mais a gente fala, divulga, as pessoas vão ter sensibilidade e conseguem estender essa mão para o próximo que está compadecendo aí desse provavelmente é um transtorno mental. Essas pesquisas mostraram assim que não vou falar 100%, mas foram identificados que padeciam de transtorno mental. Então, dia 14, a gente quer fazer esse convite para vocês estarem aqui com a gente. Vai ser num sábado, né, 9 da manhã, Rony. E a gente vai falar a respeito. É uma reunião, né, sem fins lucrativos, mas principalmente para trazer essa informação para vocês, que é de grande valia, e assim a gente conta com a presença de vocês, que acho que vai ser de bom proveito. Rony. Então, pessoal, nós estamos aqui convidando vocês, né? Vai ser uma mesa, um momento, e isso também para quem é conselheiro, quem apoia, para pai de família, acho que é importante para todo mundo, né? Líder de PG. Obrigado. Irmãos, eu queria só dar um reforço nesse aviso aqui pelo seguinte: essa é uma situação diferente de qualquer outro tipo de patologia, comorbidade, desafio de saúde, qualquer outra coisa. Porque não é uma coisa que você usa uma máscara, que você toma um comprimido antibiótico, entendeu? Isso é uma cultura que encontra lugar, às vezes, numa fragilidade mental, emocional. E isso atinge a todos. Isso é uma questão da família. E que se agrava com a idade. Os índices de suicídio se agravam a partir de 70 anos de idade. É onde está o maior crescimento de taxa de aumento de suicídio. Por quê? Principalmente por causa da solidão relacional. A desconstrução relacional. Que aí o problema se agrava. Os índices de Goiânia são alarmantes e afetam a todos.
Na contrapartida disso, tá, que o índice também aumenta até os 30, porque gera uma cultura de resistência a esse estilo de vida que nós estamos adotando. Então, esse assunto interessa a todos, porque isso revela uma cultura. E, às vezes, você acha que a questão do suicídio está atrelado só a quem efetivamente encerrou a vida dele com a tentativa abrupta de interrupção da existência. E não é. É considerado também uma tendência suicida as pessoas que vão adotando práticas anti-vida, na medida que a idade avança. Então, isso é tendência suicida. Então, o mês de setembro vai falar dessas coisas todas aí. Então, tem gente que está adotando práticas suicidas sem saber que é isso. Às vezes na alimentação, na bebida, né, na velocidade, um punhado de coisa, que são formas violentas e agressivas de ter a vida interrompida. Então, é um assunto que interessa a todos. Por exemplo, Goiânia e Goiás é um dos estados onde acontece o maior índice de morte violenta de jovens. Formas violentas de interrupção da vida. Então, isso é assunto no nosso Setembro Amarelo aí também, tá bom? Amém? Já avisamos aqui o Homem ao Máximo, começa dia 9, agora eu queria chamar a Juca, vem cá. Vem cá, Marcos, agora eu tenho você, velho. Dani, bom, a gente queria fazer um convite, reforçar, né? A gente fez esse convite aqui na semana passada. A gente vai promover agora, esse ano, o 7º Encontro Nacional do Instituto Nacional de Nanismo, um encontro que reúne toda a comunidade de nanismo que a gente conseguiu, né, com o fruto gerado na nossa relação como comunidade, produzir ao longo desse ano, a partir da nossa casa, né, a partir do Gabriel, do nosso filho, que tem essa condição. Então, o desafio é que a gente vai fazer isso em São Paulo. A gente vai fazer um evento que é, no mínimo, o dobro do que foi ano passado em Maceió, e pode até ser mais, porque nós temos um espaço para isso, mas o desafio é sempre a gente fechar essa conta, porque a gente entrega para a comunidade muito mais do que a gente consegue repassar no custo do ingresso. E a gente só faz isso com patrocínio, com a ajuda das empresas, e a gente tem muitos aqui que já estão apoiando. Mas uma das iniciativas é que a gente vai fazer um evento lá na nossa casa, em que a gente vai ter jazz e vai compartilhar um vinho também com os nossos amigos. E tudo isso a partir de uma contribuição, não é um ingresso, tá? É uma contribuição individual que todos podem fazer para estar conosco na nossa casa. Eu vou estar ali no final, quem quiser e puder ir conosco, é a partir de R$300, tá bom? E a gente vai estar lá com a maquininha de cartão também, quem quiser passar. E a Márcia vai ajudar no jabá aqui, né, Márcia? Vou ajudar. Gente, olha, eu estou com esse casal aqui desde o comecinho do Somos Todos Gigantes. E eles nunca intimaram a gente a ajudar. Agora, esse ano, eles precisam do nosso apoio, eles precisam da nossa ajuda, e eu acho que todos nós devemos ir lá, dia 18, uma quarta-feira. Eu acho que todos nós temos de devolver para esse casal tudo que eles já fizeram, e esse ano eles precisam de nós. Amém. Viu? Vamos, todos. Viu? Quantas pessoas vocês acham que vão estar recebendo? Tá lá em São Paulo? Bom, nós temos um espaço lá para 1.600 pessoas, a gente está com um alvo mínimo de 500 pessoas. Vocês estão escutando isso aqui? A partir da nossa congregação aqui, a partir desse ambiente relacional e a partir do que essa casa abraçou como uma questão, nunca numa questão de lamentar, mas sempre numa questão de assumir a responsabilidade. Cada filho que nasce na nossa casa representa um povo, não representa um problema. Não faça seu filho pensar que ele representa um problema, mas faça ele saber que você abraçou um povo. E você assumiu a responsabilidade disso. Nós estamos falando de mais de 500 pessoas em São Paulo. Você consegue imaginar o que isso desdobra em afetação indireta? Paulo Júnior,
Nesse ano, a gente está recebendo pessoas da Coreia, do Uruguai. Ontem, uma pessoa da Argentina entrou em contato. Então, São Paulo é um hub que está permitindo que a gente receba pessoas. Quantas pessoas hoje você calcula que estão diretamente ligadas lá à plataforma Somos Todos Gigantes? 5.000. Só para tratar da questão do nanismo. Você pode multiplicar isso aí por 3 ou 4, que é a representação familiar desse grupo. Vocês estão tendo noção do que isso representa? Sabe aquele dinheiro que você estava guardando para reformar o sofá? Não era para reformar o sofá. Sabe o dinheiro que você pensou que você podia estar guardando para trocar de carro? Deixa eu te dar uma notícia maravilhosa. Não era para trocar de carro. Amém? Pensa sobre isso. De verdade, eu não estou brincando. Amém? Faça um investimento intencional em alguma coisa que está transformando a vida de muita gente. Tudo que você ouviu aqui até agora, Homem ao Máximo, o Encontro das Mulheres, Setembro Amarelo, a nossa cultura de espiritualidade aqui é uma cultura de responsabilidade e não de direito. O justo viverá da fé, e o justo nunca terá falta de pão. Então, toda vez que você se responsabiliza por alguém, nunca te faltará o recurso. Porque a fé é para produzir um justo e não um crente. O crente acredita, o crente empresta crédito àquilo que ele acha que remunera. Então, o crente é um agiota. Crença é um câmbio de agiotagem. É alguém que toma emprestado e a primeira pergunta que ele faz na relação de empréstimo é quanto que eu vou lucrar e quanto que eu tenho que pagar para continuar lucrando. Se a sua relação é de lucro, você é agiota. Seja quando você toma emprestado, seja quando você empresta. Isso é câmbio. Isso é comércio. E quem inventou o comércio foi o capeta. O capeta é o pioneiro do mundo comercial. Ele é o protagonista. Ele é o inventor do negócio feito com vantagem. Quem inventou o comércio foi Lúcifer. E no dia que ele inventou o comércio no coração dele, imediatamente ele virou diabo. Então, toda relação comercial que não implica responsabilidade de valores é anticristo e diabólica. Ponto. Isso é coisa de crente que acredita. Quando é uma relação de um justo, ele crê na relação. E por isso ele investe na relação no sentido do valor que ele agrega e não do benefício que ele alcança. Amém, irmãos? Por isso, o nosso empenho aqui é gerar pessoas responsáveis para tudo aquilo que bateu na sua porta e passa a ser sua responsabilidade. Aí você está vendo essa lista de coisas, você fala assim, não, que hora vai acabar os avisos? Não, isso aqui não é aviso, não. Isso aqui é testemunho de fé. Isso é testemunho de fé para gerar em você responsabilidade a partir do seu próprio negócio, para que o seu negócio não se torne o seu pior comércio. Porque quem faz comércio na rua faz comércio em casa. Não forma família, mas patrocina prostíbulo.
Então não seja patrocinador do seu pior prostíbulo, a sua casa. Mas seja aquele que fundamenta o ambiente da sua família. Glória a Deus. Obrigado. Por isso nós estamos num empenho, uma aliança, alguns ministérios aí já estão mobilizados. Goiânia, a capital da família. Goiânia não é a capital da moda, não é a capital da soja, nem capital do agronegócio. Goiânia não é a capital das mulheres bonitas, fácil e gostosa. Goiânia é a capital da família. Glória a Deus, amado. E aqui, como é a capital da família, a soja é justa, as mulheres são dignas e a moda é para promover a mulher e não para vender ela mais barato. Aleluia. Aleluia. Ponto. Quem crê nisso aqui? Então, está aqui, se quiser depois adesivar, pregar na testa, se você quiser. Eu fui numa reunião esse dia, o cara arrancou um negócio desse aqui e pôs no peito, velho. O cara... Pronto. Hoje eu vou ministrar Goiânia, capital da família. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Eu pedi licença para os meus colegas para dar um testemunho aqui hoje. Eu queria dar um testemunho, vou marcar aqui em 15 minutos para a gente celebrar a ceia. Porque a coisa já andou até aqui, é mais um testemunho mesmo. Semana passada, eu estava viajando com a Lana e no meio da viagem ela estava trabalhando, resolvendo algumas coisas, e eu comecei a meditar num texto. Um texto de Lucas 10. E confesso que é um texto que eu já ministrei, compartilhei muitas vezes. E está sendo, às vezes, até difícil para mim falar desse texto. Porque eu nunca tinha me dado conta do aspecto emocional de Lucas 10. Semana passada, né, semana passada, você me procurou para a gente ter uma conversa, para a gente falar de emoções. Né? E o que são as emoções implicadas no exercício da vocação? Não é dos sentimentos. Uma coisa são os sentimentos. Mas eu quero falar assim daquilo que são as sensações, né? As sensações espirituais. E aí, em Lucas 10, eu nunca tinha prestado atenção. E aí eu estava meditando sobre isso no avião lá, anotando, e eu fui tomado assim de um arrebatamento assim, espiritual, emocional, quando eu me deparei com a narrativa das emoções de Jesus. Então abra lá em Lucas 10. E o contexto é o seguinte: Jesus ele fez alguns envios, né, missionários, os 12, depois os 70, e aqui é o texto de Lucas, é exclusivo de Lucas, que ele enviou os 72. Então Jesus tinha alguns círculos relacionais. Tinha os discípulos lá mais íntimos, João, Pedro, Tiago, depois tinha os 12, depois tinha os 72, e a Bíblia diz que quando ele terminou o ministério dele, tinha lá 120. Então, quando fala dos discípulos de modo geral, você nunca sabe direito se você está falando de 3, de 12, de 72 ou de 120. Mas eu acho que aqui, quando ele está falando dos 72, é essa forma do discípulo no seu sentido mais amplo e genérico possível, que é os 70. Né? Quando a Bíblia fala de 70, ela está sempre falando
é os 70 vezes 7, Deus fez em 7 dias. Então é aquilo que evolui de um íntimo para um específico, para um geral. Então acho que esse texto se aplica não à vulgaridade, não é a generalidade no seu sentido vulgar, mas é a generalidade no seu sentido pleno. Então é o geral que se aplica a todo e qualquer discípulo de Jesus, que é enviado. Então as orientações que ele dá aqui, do que um discípulo deve fazer, são orientações gerais. Isso vale para uma mulher solteira, para um homem casado, para um avô, isso vale para um jovem de 14 anos, que está começando a vida como adulto, isso vale para um empresário, vale para um profissional liberal, vale para qualquer discípulo de Jesus, em qualquer circunstância, como que ele enviou cada um de nós para a cidade. E ele enviou primeiro numa relação, ele enviou 72, 2 a 2, ele está lá. Então, Jesus nunca vai enviar você solitariamente. Então, ele nunca está enviando uma competência solitária. Ele está enviando uma relação eficaz. Então, nós somos enviados para a cidade na forma de uma relação eficaz, com algumas orientações gerais de como é que a gente deve lidar com a cidade. A primeira coisa é entender que a cidade não é para você. Você e a sua relação é para a cidade. Você está perdendo o seu tempo pedindo que Jesus dê para você a cidade que você merece ou a cidade que você gostaria de ter. Esquece. Isso quem vai te oferecer é o capeta. O capeta que vai mostrar para você uma cidade boa para você, e você vai depois descobrir que a cidade boa para você é Sodoma. Porque foi lá que o Jó foi parar, porque procurava uma cidade boa para morar. O Jó não, o Ló. O Ló olhou e falou assim, o que é bom para morar? É ali. Foi morar lá, depois ele teve que dar as filhas dele para serem abusadas, para ele achar que as filhas dele sendo abusadas, ele estava salvando Deus e a crença dele. É isso que acontece quando você procura um lugar bom para morar, que te convém. Agora, quando ele envia você para uma cidade para que você seja o responsável pela cidade. E quando você é enviado para uma cidade, você é o sim dela, independente dela falar sim ou não para você. Então, nunca diga não para uma cidade, porque ela não disse sim para você. Mas coloca a cidade na posição de ter que dizer não para você, porque você sempre disse sim para ela. Nunca use uma relação ruim para você para dizer não para a relação, mas obrigue a relação a ter que dizer não para você, porque você nunca deixou de dizer sim para ela. Então nós somos o sim da cidade, nós somos o sim da relação, você é o sim do seu casamento, então você morre viúvo, mas você não morre como quem abandonou sua mulher só porque você disse não para ela, porque achou que ela não era o sim que te interessava. Glória a Deus, amado. Aleluia. E aí, é isso. Aí, nesse contexto, ele enviou os discípulos e ele disse assim, ó, depois os discípulos voltaram, né, e muito alegres, porque eles viram coisas que, como eles foram enviados para a cidade, eles viram coisas que eles não imaginavam. E aí eles voltaram dizendo assim, os 72, verso 17, voltaram muito exultantes, dizendo, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, de fato eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês poder para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Fecha o olho e mentaliza isso. Nada me fará dano. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Isso quer dizer o seguinte, eu vou ter dificuldade. Vai arranhar a pintura. Vai ter uns para-choque amassados. Mas nada me fará dano. Eu vou explicar isso para você melhor. Vou usar uma coisa lá de casa. Tem um sofá lá em casa que era o sofá que mais usava. Quem vai lá em casa sabe qual é o sofá que eu estou falando. Aí lá é neta, é vizinha, enfim. É o lugar que... E aí,
eu falei, não, eu tenho que dar um jeito nesse sofá de engenheiro. Aí eu fui lá para o cara que reforma o sofá, expliquei para ele como é que eu queria. Um dia que você quiser reformar um sofá, você me chama e eu vou te explicar algumas técnicas que você... Fui lá, fiz um trabalho de engenharia na recuperação do sofá. E ele é bom. Só que na hora de forrar, a gente forrou ele numa cor assim, quase igual a camisa do Sérgio, assim, um pouquinho mais. Eu já não sei quantas vezes a gente já mandou limpar esse sofá. Isso. Aí eu fico olhando para ele, até esse dia eu estava conversando com a Alana e nós ficamos lá assim. Nós erramos na cor desse sofá. Porque às vezes se pusesse uma cor mais escura, ele escondia mais, a gente economizava. Depois eu fico olhando para ele e falo assim, será que nós erramos? Porque aqui tem marca de quê? Aqui tem marca de vida. Gente, é aquele açaí endemoniado que caiu lá, aquele caldinho de sopa que você desequilibrou na hora de sentar e entendeu? É o copinho com 4 pedras de gelo e meio centímetro de Coca-Cola, chocolate, catrinheira, e fica ali, marca de Cristo para tudo quanto é lugar. Eu fico olhando para aquele sofá e falo assim, eu não sei se eu escondo ou se eu exponho. Eu estou começando a achar que se eu for mexer nele, o forro vai ser claro de novo. Só para estressar. Glória a Deus, amado. Para não esconder. É isso. Porque ele está manchado. Mas ele não está danificado como sofá. Nada te causará dano. Aleluia! Pode acontecer o que for, mas você não será danificado. Glória a Deus, amado. Aleluia. Palavra de paz para a sua vida aqui hoje. Amém? Você vai funcionar como você foi feito para funcionar. Aí foi que eu comecei a... Aí eu entrei num quebrantamento. Porque aí ele fala assim, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem, que a sua alegria não seja o fato que você funciona. Que a sua alegria não seja porque você consegue fazer as coisas dar certo. Isso é bobagem. É bobagem você deixar para ficar alegre só porque deu certo. Não é isso. A vida não é isso. Não é um equipamento, não é... Ele falou, não fiquem alegres por causa disso, mas fiquem alegres. Porque os seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora... Presta atenção nisso aqui, Sérgio. Naquela hora, Jesus exultando no Espírito, foi aqui que acabou comigo. Jesus exultando no Espírito disse, eu te louvo, Pai. Ele fez uma oração. No meio daquela conversa, Jesus olhou para o Pai e falou assim, Pai, obrigado, eu te louvo. Você está entendendo o que aconteceu nesse momento? Parece que a água ferveu dentro de Jesus. Você está entendendo, Cláudio? É o Filho de Deus, é o Senhor do Universo sendo tomado de uma alegria, é um êxtase espiritual, não é uma satisfação, não é um prazer, não é uma felicidade, não é um eu gostei, é uma revelação. Jesus está mostrando algo revelado pelo Espírito dentro dele, que está fazendo dentro dele borbulhar uma realidade. Ele está mostrando para nós o que alegra o coração de Jesus. Sabe o que alegra o coração de Jesus? Ele diz assim, ó, o que alegra meu coração? E eu louvo ao Pai, porque ele escondeu, presta atenção, ele escondeu essas coisas dos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. Sim, meu Pai fez isso, porque isso foi do agrado dele. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem Ele quiser revelar. Aí, rapaz, aí não teve jeito. E eu fiquei pensando, muitas vezes, quando a gente lia isso, falava assim, Ele
entregou isso para quem ele quiser revelar. Fica parecendo que Jesus escolheu o tipo de gente para quem ele quer revelar. Não, ele não escolheu o tipo de gente que ele quis revelar. Ele escolheu como é que a revelação se dá. E a revelação não se dá no entendimento. Senão seria seletiva. Ela se dá no conhecimento. E é aí que está a seleção. Então não é uma seleção da metodologia. É uma condição seletiva da relação. Então não adianta, eu não vou conhecer o que Deus... Eu não vou ter alegria na minha vida se eu não conhecer a natureza da relação. Se eu continuar querendo entender a relação, eu não vou ter a alegria que a relação preparou para mim. Porque eu vou ter a felicidade da relação que eu entendi. E não a alegria da relação que eu conheço. Por isso, se Deus quiser, você não vai entender seu filho. Até que você tenha a alegria de conhecê-lo na relação que você não entende. Porque foi isso que Deus escolheu para todos os seus filhos. E nós estamos querendo viver um evangelho do entendimento. E aí você está querendo que o seu filho entenda Jesus e não que ele conheça Cristo. E aí não adianta você explicar que Jesus é o Salvador se você não é a expressão integral de quem está compromissado com a salvação dele, haja o que houver. Então ele não está precisando entender seu Jesus, ele está precisando conhecer Cristo em você. Sua mulher não está precisando entender que ela finalmente tem que ser uma mulher melhor porque você é devoto de Jesus. Mas que haja o que houver, ela está casada com Cristo. Não traga o seu marido aqui para eu fazer ele entender Jesus, para você finalmente ter o marido que você merece. Nem a família que você tem direito. Não traga para mim seus filhos para eu catequizar ele, para você ter o filho que você sonhou. Mas venha você aqui, para juntos a gente ser Cristo em favor deles. É isso. Amém, irmão? Aí acabou. É 2 Cristo garrado. Eu quero ver quem vai resistir a 2 Cristo garrado. Porque onde estiverem 2 ou 3 Cristo concordando, acabou, meu irmão. É só isso. É só isso. Não é no entendimento. E nós estamos transformando a nossa vida espiritual na teologia que eu entendi. E aí nós estamos querendo entregar a teologia. Nós estamos querendo entregar mais estudo bíblico, mais reunião, mais não sei o quê, mais isso, mais aquilo. Mas a pessoa não conhece Cristo, ela não vê Cristo. E a Bíblia diz, é Cristo em nós a esperança da glória. E aí Jesus, quando está na iminência, está lá na iminência, ele está pertinho de ir para a cruz. Ele diz, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, falando para os seus discípulos, ele falando para os discípulos dele. Vai chegar um dia que a humanidade vai ficar tão intolerante com a figura de um Cristo, que vai ter gente tão sincera, que vai querer matar você, achando que matando você está prestando um serviço a Deus. Tá bom ou não? É isso. Entendeu ou não? Mas nada te causará? Você pode causar dano em Jesus, não na pessoa de Cristo revelado em Jesus. Então Jesus traz as marcas de Cristo. Jesus foi danificado, mas não o Cristo que havia nele. Em momento algum, Cristo deixou de ser Cristo, apesar de Jesus estar sofrendo as consequências de ser Cristo.
seu corpo vai carregar cicatrizes de um Cristo que não foi danificado, apesar da cicatriz. E se alguém quiser saber se você foi danificado, você fala assim: põe a mão na minha cicatriz, e você vai continuar conhecendo Cristo. Amém. Isso é uma coisa que não é para os entendidos, nem para os eruditos. É verdade. Não pode. Senão é seletivo. E é exatamente porque não é seletivo, é relacional. E porque é relacional, por isso é seletivo. Porque o que faz a seleção não é a qualificação que garante a relação. É a relação que garante a falta da qualificação. Então eu tenho uma relação que me garante a falta da qualificação, em vez de querer uma qualificação que me garanta a relação. Muita gente está querendo garantir a qualificação para garantir a relação. Verdade. Anticristo. Garanta a relação. E ela vai te dar um nível de conhecimento, mesmo quando você não tiver a qualificação. É verdade. Porque aí não é o entendimento. Capacita os escolhidos. E aí Jesus diz assim, para concluir, depois que ele avisa os discípulos: vai ter momentos, Cláudio, que alguém vai querer matar você achando que está fazendo um favor para o diabo? Não. Fazendo um favor para Deus. Deus só pode achar que o Cláudio é um problema a menos. E aí, presta atenção. Aí Jesus, na sequência, em João 17, diz assim, ele está perto de ir para a cruz agora. Ele diz: então, Pai, agora glorifica o teu filho, para que teu filho glorifique a ti, com a glória que nós tínhamos antes de qualquer coisa ser feita. Então, quando você pensar em glória, não pense em louvor. Louvor é depois que alguma coisa foi feita. Glória é antes de qualquer coisa ser feita. Por isso as pessoas estão equivocadas esperando uma glória que virá e não conhecer a glória que a gente tinha antes de qualquer coisa ser feita. Você tem uma glória com seu pai antes de você ter feito qualquer coisa. Existe uma glória para sua casa. Existe uma glória no relacionamento seu com seus filhos. E às vezes você está procurando a glória que virá e não o conhecimento da glória que já veio. Você quer viver glória na sua casa? Então viva a glória que a gente tinha com o Pai quando Ele pensou em fazer a gente antes de qualquer coisa ser feita. Porque havia glória antes de haver mérito. Só existe glória antes de haver direito. Só existe glória antes de haver mérito. Senão é louvor. E às vezes você está esperando alguma coisa dar certo para louvar Jesus na sua casa, em vez de você desfrutar a glória de Cristo antes que haja louvor. Deus te prometeu glória, na certeza de que nada vai te causar dano. E aí, nós vamos celebrar a ceia. E aí, na ceia, Jesus dá uma palavra de conhecimento que é repetida por Paulo. E Paulo fala assim: sabe por que as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem? Sabe por que as reuniões da igreja estão fazendo mais mal do que bem? Porque cada um que vem para a reunião quer comer o seu Jesus, em vez de repartir Cristo. O que está doendo? Seu estômago ou seu coração? Às vezes você acha eu vou te falar como é que foi minha crise cardíaca antes de eu colocar os stents. Eu posso forçar aqui 5 minutinhos? A gente foi para um retiro de casais, sexta-feira à noite, lá em Caldas Novas. E eu e a Lana ia ministrar no dia de manhã, só que a gente chegou tarde na sexta-feira, já tinha tido o jantar, e aí não tinha jantar,
fomos para o quarto depois da reunião. Eu falei para a Lana, agora eu vou procurar alguma coisa para a gente comer, porque a gente estava com fome, tinha saído de tarde aqui. Aí eu dei uma rodada lá em Caldas, e aí, quando é época de temporada, sexta-feira à noite tudo fecha cedo, eu achei um lugar que vendia empadão goiano, e aí tinha uns empadão lá, pensa aqueles empadão que vem na tigelinha de barro, aquilo parece que foi cozido no inferno, é quente, é quente, é quente. E eu comprei 2 empadões com 2 cocas zero gelada. Eu pedi os 2 empadão mais quentes, as 2 cocas mais geladas, levei para o quarto. A Lana comeu só um pedacinho, tomou uma coca, foi dormir. E eu comi meu empadão inteiro e tomei minha coca inteira. E eu comecei a sentir uma cólica. Aí eu pensei comigo na moda antiga, falei assim, tive uma constipação. Hã? Constipação, quente e frio. Eu falei, mas não tem problema não, eu vou dar uma dormida aqui, vou dar uns flatos. Para quem não sabe o que é flato, depois se procura no dicionário. Aí vou soltar uns flatos aqui, vou dormir, vou repousar, logo essa constipação passa, de manhã eu tô bom. Só que a cólica foi aumentando. 4 horas da manhã, estava doendo muito, uma cólica alta. Eu falei, eu não estou tendo uma cólica, eu estou tendo um infarto. Porque eu já tinha lido que existe um infarto que ele dá na parte alta do abdômen. A dor é na parte alta do abdômen, não na parte baixa do tórax, não é isso, doutor? Porque ele faz uma contratura do diafragma. E aí você acha que está tendo uma cólica e, na verdade, você está tendo uma dor anginosa, né? É um pré-infarto, porque é uma dor de angina e não de cólica. E aí, eu falei, bom, agora se eu acordar a Lana, não vai ter socorro mesmo, ela vai ficar apavorada. Eu fiquei em oração até 6 horas da manhã, falei, 6 horas eu acordo ela. 6 horas eu acordei e falei assim, bem, preciso te acordar, 6 horas, você acorda calma, que eu estou tendo um infarto, eu preciso ser calma. Não apavora, você dirige, nós vamos descer com calma, vamos perguntar na portaria. Cheguei na portaria e falei assim, o senhor sabe de algum hospital aqui perto que tem UTI? Não adianta ser qualquer hospital, não preciso de pronto-socorro, preciso de uma UTI, porque eu sei que eles vão me internar. Aí, calma. Aí do lado tinha uma maternidade, do lado do hotel, que tem UTI cardíaca, inclusive aí para o processo e tal, para meteram depois, no final de tudo, os estentes. Por que eu estou te contando isso? Porque às vezes você está confundindo uma dor de coração com cólica, ou você pode estar confundindo uma cólica com dor de coração. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia fala que o seu Deus pode estar ou no seu intestino, se ele não estiver no seu coração. E às vezes você acha que está sofrendo por causa do seu coração, e você está sofrendo por causa do seu intestino. Ao contrário de mim, que estava sofrendo o coração, achando que estava sofrendo o intestino, tem um punhado de gente aqui sofrendo o intestino, pensando que está sofrendo o coração. Porque está lá em Isaías. Vocês não estão tendo dor de coração, vocês estão tendo dor de cólica. Porque vocês estão sentindo mal com aquilo que vocês comeram e não gostaram, em vez de estar sofrendo por aquilo que vocês podiam estar entregando e não estão entregando. Por isso que Paulo diz, as vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem, porque vocês estão sofrendo cólica daquilo que vocês apressadamente comeram, achando que era seu. Então tem muita gente que vem para cá para comer o seu Jesus, e não para aprender a ser como Cristo. Sendo que Jesus prometeu, eu vou embora e vou deixar sobre vocês o meu Espírito. E o mesmo Espírito que está em mim, que é o Espírito de Cristo, estará em vocês. Então a promessa de Jesus não era que Jesus estaria conosco. A promessa de Jesus é que Cristo estaria em nós. E que nós seríamos transformados à semelhança de Cristo. E que quando Cristo fosse formado em nós é que o mundo veria glória. A glória que virá, não. É porque quando Cristo é formado em nós, o mundo finalmente vê a glória que havia em nós antes de qualquer coisa ser feita. Então a glória não é a glória do que foi feito. É a glória da relação antes de qualquer coisa ser feita. Essa é a glória que Deus quer que você represente. Uma glória que não se corrompe porque ela não sofre dano. Porque independente do que qualquer um está sendo feito, isso não muda o compromisso que você tem com as pessoas. Em ser para ele a expressão de Cristo. Amém? Amém? Por isso que quando a gente reúne, a gente não reúne como quem tem pressa de comer Jesus, mas como quem tem a paciência e o compromisso Amém. De entregar a Cristo. Amém. E é isso que nós vamos fazer agora. Amém. Celebrar a família.
E você vai sair daqui hoje renovando o seu compromisso de ser o quê? Cristo. Porque é Cristo em nós. E você vai orar, fala: Pai, eu podia pedir que o Senhor me salvasse, mas não é o que eu vim fazer. Eu não vim aqui para ser salvo. Eu não vim aqui para ser anticristo. Eu vim aqui para ser Cristo. E agora que você possa viver essa emoção e dizer assim: sabe qual é a minha alegria? Alegria porque não é o que eu entendi. Nossa luta não é contra principados e potestades. Você não está sendo ferido por um capeta que está lá na sua casa. Mas é que o capeta que está lá na sua casa está ajudando você a pensar que ele pode prejudicar. É a sua cultura de achar que alguma coisa vai te causar dano que está impedindo você de ser o Cristo que você podia ser. Porque enquanto você está preocupado em fazer uma redução de dano, você está reduzindo não o dano, você está reduzindo quem? Cristo. Amém? Então não tenha na sua casa uma política de redução de dano, porque quem tem uma política de redução de dano não está reduzindo o dano, está reduzindo quem? Cristo. Isso está impedindo você de ser o Cristo que você pode ser em favor de seus amigos, da sua família. Glória a Deus. Amém. Amém. Então vai recebendo aí, vai abrindo, compartilhando, entregando para alguém. Pode já ir distribuindo, repartindo seu pão. Não aqui. Fugiu. Abre aí, reparte para alguém. De vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha. Amém. Agora abre o seu cálice. Da cruz quero ser. E por que essa alegria não pode ser tirada? Porque ela não é a alegria de uma bebida que entorpece. Ela é a alegria de uma bebida que perdoa pecados. Esse cálice é o cálice de uma nova aliança. Ele não representa a embriaguez. Ele representa a lucidez de quem deu a vida para perdoar pecados. O vinho servido... Sabe por que o vinho servido por Cristo é melhor do que os outros? É porque os outros que você toma é para esquecer os pecados. E esse é para lembrar e perdoar. Glória a Deus, amado. Esse vinho é melhor do que o outro, porque ele perdoa. Amém? Bebei dele todos. Essa é a verdadeira alegria. Glória a Deus. Amém? E assim que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do seu Filho, a comunhão do Espírito Santo, e que você saia daqui com alegria de ser Cristo, Espírito de Cristo, mente de Cristo, corpo vivo de Cristo, porque é na comunhão da mesa que nós somos corpo vivo de Cristo. E uma das formas de você ser mente de Cristo, corpo de Cristo, Espírito de Cristo, é você ter a responsabilidade com as nossas contas aqui. Amém? É só isso. Tá bom? Vamos em paz. Uma boa semana para todos.